falaremos de fé de janeiro a dezembro. Amém? E claro, obviamente, a palavra de Deus, ela se renova. Existe revelação fresca nos textos que nós vamos abrir. Então, eu sei que você já está de coração aberto. Eu sinto isso no meu coração, que você está preparado para que a gente possa crescer em fé. Porque a Bíblia também fala, né, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos degustar, se alimentar, comer e comer. Você não precisa de arroz e feijão todo dia. Você não precisa de comer carne. Às vezes não, eu não como. Mas você precisa se alimentar de um nutriente necessário para o seu corpo todos os dias. Senão, o que acontece? Você adoece, você fica com, sei lá, o seu cabelo começa a cair, sua unha enfraquece, você até desmaia. Então, essa é a maravilhosidade da gente poder desfrutar da palavra de Deus, amém? E eu tenho algo no meu coração para compartilhar essa noite que tem a ver com nós caminharmos com confiança, amém? E para a gente caminhar com confiança, a gente precisa caminhar com fé. E o que está borbulhando no meu coração? Como Vinícius muito bem disse, esse ano precisa ser diferente do ano passado. Eu sei que é quase algo, né, que todo mundo mentaliza, todo mundo deseja. Mas nós, como família na fé, eu quero declarar sobre a sua vida. 2024 vai ser diferente de 2023. Nós vamos viver algo novo, porque eu sinto no meu espírito que o Senhor, Ele está derramando algo novo para nós. Algo muito, muito ungido, muito cheio. Só que para isso a gente precisa estar pronto para receber. Não tem como a gente deixar vinho novo entrar em odres velhos, em botijas velhas. A gente precisa estar pronto para receber essa novidade divina, amém? Então, antes de mais nada, a gente só vai tocar em algumas bases, porque a gente não pode contar, isso é muito maravilhoso da nossa família na fé. Tem coisas que são básicas, entre aspas, que se não estão completamente enraizadas, a gente não toma todos os nutrientes. Recentemente aconteceu uma coisa na frente da nossa casa e eu fiquei observando apenas. A gente mora num prédio que tem janelas bem, bem grandes e sempre tinha uma árvore linda na frente. E essa época do ano ela estava toda florida. Eu não sei se é um ipê, não sei que planta, que árvore é, mas ela é muito bonita. E com esse vendaval, com essas chuvas, ela caiu. E, gente, de um dia para o outro, ela secou. De um dia para o outro, as flores murcharam. E a árvore é, tipo, imensa, imensa, imensa. E eu falei, uau, isso a gente pode aplicar na nossa vida de fé. Isso a gente pode caminhar na nossa vida espiritual. Se as minhas raízes não estão bem fundamentadas e rapidamente eu me desconecto, de um dia para o outro eu posso secar. Isso é forte demais, não é, gente? Então, a gente vai definir um pouco sobre o que é fé. E eu quero te convidar a anotar, porque isso vai servir para você como base no nosso ano todo. Amém? Bom, Hebreus capítulo 11, verso 1 fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É muito interessante, gente, como a palavra de Deus, ela fala por si só. Mas quando você vai aprofundar as palavras, a tradução do grego, no caso, foi escrito através do autor de Hebreus. A palavra fé vem do grego pistes, que significa convicção. Então, a convicção é a base da nossa fé, é a base da nossa crença. Mas eu quero te convidar a você prestar atenção nisso, que para mim foi algo muito extraordinário e revelador. Porque a palavra, a gente leu, né? Ora, a fé é a certeza. Então, basicamente, a gente está falando que a convicção é a certeza, certo? Certeza vem da palavra grega upostasis, que presta atenção nisso. Significa aquilo que tem uma existência atual. Melhor, uma substância real.
Então, fé não é algo ilusório. Fé não é algo que, será que isso é? Ou vai que? Ou será que isso é possível? Não, fé é uma substância que é atual, é para agora, é para esse momento. Então, basicamente, o que significa? A fé é a substância real que eu preciso para viver o sobrenatural. Eu vou falar de novo. Fé é a substância real que eu preciso para viver o sobrenatural. Eu preciso de fé. Eu preciso de fé primeiro para crer que Deus existe. Eu preciso de fé para crer que a palavra dele é real. Eu preciso de fé para saber que Deus pode me curar as minhas enfermidades. Eu preciso de fé para absolutamente tudo na minha vida. E esse é um ponto. Se a sua fé ela não está bem fundamentada, como é que as outras coisas vão dar certo? Faz sentido? Se a gente não tem a nossa fé fortalecida, e esse é o ponto dessa noite. Porque a gente fala que a gente crê, mas será que a gente crê mesmo? A gente fala que a gente acredita, erguemos as nossas mãos para o alto, declaramos, mas na hora do vamos ver, será que eu acredito mesmo? Será que eu estou realmente colocando meu coração como quem caminha com confiança? E esse é o grande ponto dessa noite, amém? É interessante pensar que confiança não surge do dia para a noite, não é verdade? Por exemplo, sei lá, você conhece alguém hoje, você conheceu alguém novo aqui na igreja, você daria o seu cartão, a sua senha, a chave da sua casa e falar, guarda aí para mim que eu vou dar um passeio? Poderia, sim, mas bem provavelmente que não é verdade? Confiança não é algo que se vive do dia para a noite. Confiança é construída. Confiança é construída. E a gente constrói confiança, gente, com um relacionamento, com envolvimento, com pertencimento. Amém? A palavra de Deus fala que em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. É interessante porque é quase contraditório. É quase um convite para, confia sem ver, confia sem saber. Mas isso requer investimento e confiança de quem não vai falhar com você. Amém? E esse é um ponto. Nós dizemos que confiamos, dizemos que acreditamos. Mas e na hora do vamos ver? E na hora que eu preciso, de fato, aplicar a minha fé, o que eu estou fazendo? E eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Aqui Jesus, ele está passando uma instrução para nós. E esse texto é um texto que precisa ser lembrado nos nossos corações sempre, quando nós falamos de confiança. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Amém, gente? Estão comigo? Eu prometo que eu vou ser rápida. Mas, de fato, a gente precisa, gente, entender que fé é um estilo de vida. Não é algo que eu supostamente deveria fazer. Eu supostamente escuto aos domingos, quando eu vou na igreja, se eu vou na igreja, porque às vezes nem isso. Mas, de fato, nas dificuldades dos nossos dias, nas situações onde eu me deparo com, sei lá, situações financeiras, crise no casamento, enfermidade nos filhos, destruição
do seu coração, dentro de um relacionamento abusivo, por exemplo. São nesses momentos que a nossa fé é provada. Amém? E o texto em Mateus capítulo 6, verso 25 fala: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. É quase engraçado ouvir isso nos dias de hoje, não é verdade? É quase, e eu posso dizer mais profundamente, aqui em São Paulo, falar para você não preocupar com a sua própria vida, sendo que muitas vezes as pessoas estão apenas só buscando o bem para a sua própria vida, só buscando os seus próprios interesses, só buscando crescer financeiramente, só agradar o seu próprio ego. Aqui o texto nos convida a tirar os olhos do que deveria ser o centro de nós. O egocentrismo tem sido algo destrutivo nos dias de hoje. E às vezes a gente está tão consumido porque você para na rua para conversar com alguém, é só isso. É só sobre eu. Quanto mais eu devo ganhar, quanto mais eu devo ser conhecido, quanto mais eu devo ganhar, comprar, vestir. Então presta atenção nesse texto, amém? Ele fala, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Presta atenção nisso. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Sabe qual que é o problema? A gente está invertendo as coisas. A gente está colocando em tronos, em ídolos, coisas que não deveriam estar. A gente está invertendo até, gente, o que deve ser mais buscado por nós. Qual é a nossa ambição verdadeira? Qual que é o nosso propósito? Semana passada eu estava conversando com um casal. E eu falei, é exatamente isso. Podemos ter tudo. Podemos ter viagens maravilhosas, carros importados. Às vezes até uma família perfeita, saudável. Mas dentro de nós existe um clamor pela eternidade. Dentro de nós existe um clamor por um Salvador. Um porquê. Por que nós estamos fazendo isso? Sabe, às vezes, gente, tem coisas que não vão satisfazer o nosso ser. Eu posso comer das melhores comidas, eu posso ir para os melhores lugares, eu posso conhecer pessoas, eu posso até ter uma família linda de propaganda de margarida. Mas quando eu deito a cabeça no meu travesseiro, será que eu sou realmente completo? Será que eu realmente estou satisfeito? Porque se eu tivesse satisfeito de verdade, eu não ia querer mais toda hora. Mais. Se eu tenho um carro assim, eu quero outro. Se eu tenho isso, eu quero mais e mais. Só que você deita a cabeça no seu travesseiro. Não, isso não me satisfaz. E a gente estava cantando aqui, e Vinícius muito bem pontuou. Será que é verdade? Será que é isso mesmo? A gente cantou, nada além de ti, só quero a ti. E esse é um ponto. Como que a gente vai desejar apenas e somente a Ele? É através da fé. É através da fé que Ele mesmo colocou nos nossos corações. É através desse anseio pela eternidade, pelo nosso Criador. É como as crianças, e os pais vão me entender agora. Tem até, acho que a alguma certa idade talvez isso mude, mas tem um momento que eles só querem o pai e a mãe e mais ninguém. Às vezes nem o pai, né? Tem hora que a gente brinca, isso aí é só a mãe. Imagina uma criança clamando pela sua mãe, desejosa por um colo, por um aconchego. É exatamente isso, gente. Esse anseio que nós
temos pelo Senhor, por algo maior. E para isso, para a gente correr essa carreira, a gente precisa caminhar com confiança, amém? Glória a Deus. E continuando o verso 26. Desculpa, eu quero que você repete uma coisa comigo. Eu gostei disso e a gente vai fazer mais isso. O meu propósito divino é afetar pessoas com a palavra de Deus. Agora você vai falar com convicção. O meu propósito divino é afetar as pessoas com a palavra de Deus. Eu não sei se você entendeu, mas dentro da nossa sociedade, a gente trabalha sempre para o outro, gente. Se você faz uma arte para o Instagram, você está pensando em afetar pessoas. Se você faz comida num restaurante, é para servir pessoas. E tudo gira em torno de pessoas. Se você é um dentista, você faz isso para a saúde bucal das pessoas. Se você é um estilista, você trabalha para vestir melhor as pessoas. Mas Deus nos chamou para afetar as pessoas com a palavra transformadora dEle, para que as pessoas pudessem acessar de fato a eternidade que eu estou falando. Porque não é só isso aqui, gente. Não é só isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui a gente precisa viver intensamente, cumprir o nosso chamado, descobrir o que Deus quer que nós façamos aqui na terra, com certeza. Mas não é só isso aqui. O que a gente faz aqui vai ecoar lá. Faz sentido? O que a gente faz aqui vai ecoar lá. E é por isso que a gente precisa, de fato, alinhar o nosso coração e a nossa perspectiva do porquê. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Amém? Continuando o verso 26. Não sei se você fechou sua Bíblia, mas abre de novo. Mateus 6, 26. Continuando o texto, ele fala: observem as aves do céu. Hoje de manhã eu estava observando os passarinhos. Aproveitei isso. Fiquei reparando eles. E lá fala assim: não semeiam e nem colhem, nem armazenam em seus celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? E esse é um lindo ponto também, gente. É muito interessante pensar que os animais, as flores nos campos, tudo que há na terra, naturalmente tem um suprimento. É claro que a gente conta com a natureza, sim. Mas se Deus se preocupa com elas, quanto mais conosco. Quanto mais conosco. Às vezes você não está conseguindo dormir, deitar a sua cabeça no travesseiro e pensar com a preocupação de carregar. E como que eu vou fazer? Como que eu vou pagar a conta? Como que eu vou pagar essa dívida? Mas essa noite eu quero te dizer para você ter paz e fé de que Deus está te vendo. Deus é com você. Ele, gente, é o maior interessado em suprir todas as nossas necessidades. De novo, eu acho que eu vou usar muito a paternidade nesses exemplos, mas eu sou a maior interessada em suprir as necessidades da minha filha. Eu sei que ela precisa comer, ela precisa beber água, e eu dou muita água para ela beber. Ela precisa dormir, às vezes por isso eu sou um pouco, às vezes até antissocial, porque eu quero que ela durma, porque eu sei que é importante que ela durma para ela crescer bem. E imagine Deus. Imagine Deus. Sabe, a gente não pode andar por aí como filhos órfãos, gente. Infelizmente, posso dizer para você o que é ser órfão. Meus pais, infelizmente, já faleceram. E eu confesso que um dos grandes gatilhos do inimigo na minha mente é: quem vai cuidar de você? Porque o meu marido não é para cuidar de mim, mas ele cuida de mim. Mas o ponto é: Deus cuida de mim. Deus está no controle. Deus está cuidando de todas as minhas necessidades. E Deus está cuidando das suas necessidades. Das suas necessidades físicas, das suas necessidades emocionais. A questão é, a gente está buscando
a resposta nele, a gente está buscando e ouvindo e de fato recebendo, quando não é às vezes o que a gente está pensando. Porque uma coisa também é isso, né? Às vezes a gente quer, eu quero isso. Eu quero... Gente, Luma aprendeu o que é sorvete. Esses dias na hora de dormir, ela, mamãe, quero sorvete. Eu falei, não, minha filha, você vai dormir agora. Isso é o nosso pai. Às vezes ele não vai dar o que você quer, ele vai dar o que você precisa. Amém? Verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a vida de vocês? Essa é a pergunta que eu faço para nós essa noite. Alguém aqui tem domínio da sua própria vida? Nem o mais rico, nem o mais pobre. Nem o mais famoso, nem o mais desconhecido. Nenhuma cultura superior, inferior. Deus, Ele está no controle. É claro que o mundo, ele jaz do maligno e tristemente acontecem coisas terríveis na nossa sociedade, no mundo, porque ele é o príncipe desse mundo, Satanás. Mas a questão é, aonde está a sua vida? Nas mãos de quem pode realmente controlar? Amém? Aonde eu parei? 27? 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Agora presta atenção nesse versículo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos aqui correm atrás dessas coisas. Igreja, se a gente está sendo confundido, porque as nossas ambições são a como das pessoas que infelizmente ainda não têm Jesus, tem uma coisa errada. Onde estão os meus olhos? Onde está o meu coração? E ele vai terminar dizendo no versículo 33 que a gente deveria ler isso todos os dias. A gente deveria todos os dias pela manhã abrir Mateus 6:33. Gente, eu abri exatamente Mateus 6 aqui. Sabe essas brincadeiras de abrir a Bíblia e ler um versículo? Eu fiz exatamente isso agora. Mateus 6:33. O Vinícius está me contaminando. Presta atenção nesse versículo. Se você já ouviu ele, parabéns. Leia de novo. Amém? Busquem, pois, em primeiro lugar. Repete comigo, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, em primeiro lugar. Gente, em primeiro lugar é primeiro lugar. O reino de Deus e a sua justiça. E todas, repete comigo, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que eu preciso buscar? O reino de Deus. O reino de Deus. Não é a casa de Deus individual. Não é o meu eu. Não é o que eu quero. Não é só o que eu estou almejando. É o reino de Deus. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. O que é buscar o reino de Deus? É desfrutar da maravilhosidade de confiar, caminhar confiando e lançar essa palavra para as pessoas, para que elas possam sair de um império de trevas e ter a sua vida transportada para um reino de amor, viverem preenchidas pelo Espírito Santo. Não caminharem mais sozinhas. Desfrutar de comunidade. O reino de Deus também é comunidade, família. É não deixar de congregar, de se reunir como igreja.
É de fato um ajudando os outros em prol do reino. Olha para Atos, a partir do capítulo 2, você vai ver o que é o reino de Deus. É um modelo de igreja que nós deveríamos e devemos e estamos buscando a ser. Que ajuda um ao outro, que pertence, que ama, que dá o braço. É construir um reino que é inabalável, um reino de amor. É de fato não viver uma vida que busca os seus próprios interesses apenas. Se eu tenho muito, que maravilhoso, eu posso repartir e dar para o próximo. Isso é o reino de Deus. É colocar de fato Jesus aonde Ele deve estar, como primeiro. Não é eu acordar pela manhã e só abrir o meu WhatsApp, o meu Instagram e esquecer dele. Aí lá por meio-dia falar, Jesus, lembrei de você agora. Não, é colocar as coisas que vêm primeiramente. Amém? As primeiras coisas elas vêm primeiro. Amém, família? Só que para isso a gente precisa confiar. De novo, a gente volta nesse ponto. Salmos 20, no versículo 7, fala: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Se a minha confiança não está em Deus, ou se a minha confiança está abalada, porque talvez um dia, e a gente falou um pouco sobre isso na nossa reunião de líderes, mas se infelizmente alguém associou a Deus ou ao Senhor com uma pessoa, e essa pessoa falhou comigo, e a minha confiança em Deus foi abalada por causa de alguém, eu preciso restaurar isso. Eu preciso ser intencional em falar: Senhor, eu quero você, eu quero puxar do que você tem para mim. Não é porque um dia alguém me machucou na igreja X ou fez algo para mim até na igreja United. Não é isso. O reino de Deus não é isso. Amém, gente? Se eu coloco pessoas em tronos que elas não deveriam estar, aí sim eu vou me magoar. E aí sim eu vou me afastar de Deus. Sabe o que é isso? Fruto de terceirização do meu relacionamento com Deus. Eu estou terceirizando, aí alguém me frustra, aí eu me afasto de Deus, aí eu vou fazer o que eu quero. E a culpa é de quem? Ah, não, do fulano lá que fez alguma coisa errada para mim. Não. Quem vai prestar contas disso é você. Ele vai prestar contas da coisa que ele fez também. Você pode ficar em paz, tá? E justo juiz é Jesus. Mas a gente está colocando em xeque muitas vezes a eternidade com Deus por causa de coisas tão pequenas. Se a gente tivesse maturidade espiritual para aplicar fé, para não deixar com que coisas pequenas impeçam que eu possa me achegar ao trono da graça que já é disponível para mim, eu poderia estar no nível maior, não é verdade? Só que isso também envolve a gente confiar e descansar. Aí tem as outras pessoas que, e eu posso me incluir nesse time, que quer fazer tudo com o seu próprio braço. Não, mas Deus, acho que Deus não está me ouvindo. Deus não está respondendo a oração que eu estou fazendo. E eu preciso para hoje. Eu preciso pagar a conta hoje. Mas eu preciso de uma resposta para o meu relacionamento hoje. Mas eu quero te dizer, Deus está no seu amanhã. Deus está vendo a sua situação. E é um lembrete para a gente lembrar de deixar Deus ser Deus nas nossas vidas. Não tomar o controle das coisas com as nossas mãos. Sabe o que é isso? Incredulidade. Quando eu olho para uma situação e eu falo, não, Deus está demorando, Deus não está fazendo, Deus não está me ouvindo. E aí eu pego para fazer do meu jeito. Sabe o que é isso? Eu não estou crendo de verdade. Sabe, gente, esse é o ponto. Caminhar com confiança requer entrega total.
caminhar com confiança requer uma conexão tão grande, uma fé tão fundamentada, um deliciar da palavra, uma sabedoria de que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos conforme a sua vontade, que eu caminho com confiança. Eu não tenho medo, eu não me preocupo. E foi exatamente isso que não aconteceu com Pedro. Naquela linda passagem em Mateus capítulo 14, a partir do verso 23. Você pode abrir sua Bíblia. Na verdade, eu amo esse texto para olhar com uma perspectiva de dois lados. E a gente vai ver isso agora, amém? Mateus capítulo 14, a partir do verso 23. Lá fala assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados os discípulos e disseram: é um fantasma! Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele, e quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu as mãos e segurou. E ele disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E é interessante a gente ver duas atitudes aqui. A primeira atitude, ousada de Pedro. Gente, o texto fala, eles estavam com medo, aterrorizados, parecia que eles tinham visto um fantasma. Quem que já viu, sei lá, vulto na casa, ou até viu um demônio em casa? Imagina, os discípulos estavam completamente aterrorizados. Mas aí, quando Jesus fala que é ele, Pedro, nesse momento, conecta o seu coração com Jesus, no qual ele caminhava junto. Lembra disso? De relacionamento, de confiança. Pedro caminhava com Jesus. Ele confiava nele. Então, quando ele disse, vem para andar sobre as águas, Pedro não titubeou. Pedro simplesmente teve uma atitude de fé, uma atitude corajosa de pisar sobre as águas. E como meu marido sempre fala, eu não sei você, mas eu não andei sobre as águas. Então eu devo olhar para esse homem como homem de fé. Sim. A questão é, a circunstância mudou a atitude dele. E esse é um ponto que nós, como filhos de Deus, que estamos crescendo em aperfeiçoamento, infelizmente caímos. Passa um dia, passa 2, passa 3, passa um mês. Ou talvez como Abraão, passam 25 anos. E não acontece aquilo que Deus falou que ia acontecer. E eu deixo o medo, o espírito de medo, tomar o meu coração. Eu deixo com que a circunstância fale mais alto do que o que Deus falou para mim. E esse é o momento que a atitude muda. E, infelizmente, Pedro vê o vento, vê as tempestades, ele tem medo e afunda. Mas é muito maravilhoso que Jesus sempre está aqui, gente, para dar a mão para a gente, nos resgatar. Então eu creio, de novo, declaro isso sobre a sua vida nessa noite. É uma noite de você ser, talvez, resgatado para os planos de Deus para a sua vida. Não esquecer, não pensar que Deus mudou de ideia. Ou, sei lá, por causa da chuva, os ventos sopraram para o outro lado. Porque, não. Deus não muda de ideia. A palavra dele
ele é fiel à palavra dele. Ele não vai voltar com a palavra que ele deu para a sua vida. Por mais que às vezes a gente não corresponda, por mais que muitas vezes a gente caminhe em incredulidade, ele não muda o plano dele. Mark Hankins, um grande homem de Deus, que escreveu um livro que talvez seja um dos meus livros favoritos, que é O Espírito da Fé. Ele fala exatamente uma frase que toma o meu coração, que é: talvez você não seja capaz de controlar a situação ou a circunstância na sua vida, mas você tem capacidade de controlar a sua atitude. A sua boca vai ser onde vai ter vida ou morte. Vai haver haja luz ou vai haver haja morte. A minha boca precisa estar alinhada com a fé que eu professo. Se às vezes eu não tenho dimensão ou crença para achar que Deus não pode curar uma dor de cabeça que eu estou sentindo há pouco, que dirá você ser transportado de um império de trevas e ser transportado para um reino de amor, que é a salvação. Por que a gente diz que cremos na salvação, mas não cremos que Deus pode transformar os nossos casamentos? Por que a gente crê que é salvo e a gente não crê tanto para que Deus me dê um novo emprego, uma nova condição? Por que eu creio, sei lá... Faz sentido, gente? O ponto é a nossa atitude. Amém? Permanecer crendo até o fim. E esse é um convite para as nossas vidas, a partir desse ensinamento de um fundamento de fé. Amém? Hebreus capítulo 10, no verso 23, e eu já estou quase finalizando. Lá fala assim: apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Sabe o que significa? Tem como você se apegar mais ou menos. Eu vou repetir. Sabe o que esse texto me diz? Que tem como eu me apegar só um pouquinho. Mas essa noite, gente, esse é o tempo, essa é a estação, onde de fato nós vamos ser tomados pelo Espírito da fé, que ele é contagioso, ele pega. E vamos caminhar apegados firmemente no que a palavra nos garante. E eu quero te convidar a você a ficar de pé, amém?